Eu vou investir R$1.000 por semana até chegar a R$1 milhão e você pode fazer o mesmo junto comigo. Esse vídeo é a estreia de um novo quadro aqui no canal chamado 1000 na Mesa, em que, como o próprio nome sugere, eu vou investir R$1.000 por semana até conseguir chegar à marca de R$1 milhão. A ideia desse quadro é ser o mais simples e direto possível. Eu vou mostrar a você no que eu estou investindo, como eu estou fazendo isso e por que eu estou fazendo isso, para que você consiga captar o racional por trás das minhas decisões de investimento. É claro, nem tudo que eu vou fazer aqui é necessariamente bom para você também, porque o meu perfil de risco é completamente diferente do da maioria das pessoas. Por isso, por via das dúvidas, se você quiser ter uma carteira que se encaixa perfeitamente no seu perfil, entre em contato com a gente no link aqui embaixo, que um dos nossos consultores vai conversar com você e montar uma carteira que se adapte às suas necessidades. Mas bom, como esse é o primeiro vídeo desse quadro aqui no canal, deixa eu dar alguns avisos prévios. Primeiro, por que R$1.000 por semana e não 100 ou R$200? Bom, essa foi uma pesquisa que eu fiz com meus seguidores, eles propuseram que eu investisse R$1.000. Eu tô seguindo a dica que eles deram. De qualquer maneira, você não precisa se apegar a isso. Da mesma maneira que eu tô investindo R$1.000, você pode investir 100 ou até mesmo R$10. Tudo depende do quanto você consegue juntar. O mais importante é você criar esse hábito de investir toda semana, porque isso vai fazer com que você se aprofunde nesse universo de investimentos e crie esse costume de juntar parte do seu dinheiro, deixar de gastar ele, porque você sabe que tem a necessidade de dar um destino para ele a cada semana que se passa. Eu pedi pro ChatGPT me ajudar e ele disse que ainda faltam 35 semanas até o final do ano. Isso significa que se você resolver fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui e investir R$1.000 por semana, ao final do ano, teoricamente, nós vamos ter R$35 mil. Isso, claro, desconsiderando que esse dinheiro que a gente está investindo rende alguma coisa. Por isso, esse vai ser um grande desafio, porque no final do ano a gente vai poder comparar a quantidade de dinheiro que a gente investiu com a quantidade de dinheiro que a gente tem, vendo quanto de fato a gente conseguiu multiplicar desse dinheiro inicial através dos juros ou da rentabilidade das aplicações que a gente fez. E para fechar essa parte de avisos, a gente poder partir para o que interessa, eu quero dizer que esse quadro aqui vai ter o mínimo de edição possível. E isso é de propósito. A maioria dos vídeos que eu vou fazer nesse canal vai ter uma edição muito rebuscada, porque eu gosto disso, eu acho que torna tudo muito mais didático. Mas eu quero ter um quadro também que seja pra gente conversar, pra gente sentar diante de uma mesa e decidir como que a gente vai investir o nosso dinheiro. É claro que nesse caso, como eu não posso conversar diretamente com vocês antes de investir a grana, vai acabar sendo muito mais viesado e a minha opinião vai prevalecer. E mais uma vez, você não deve seguir à risca tudo que eu falo aqui, porque isso se encaixa com o meu perfil de risco. Eu não tenho como saber exatamente como está a vida financeira de cada um de vocês e o motivo pelos quais vocês juntam dinheiro. Mas eu particularmente sou novo, o que significa que eu posso me arriscar mais, tenho bastante conhecimento nessa área, afinal trabalho com isso há muitos anos, e esses R$1.000 não necessariamente representam um percentual tão grande assim do meu patrimônio. O que significa que se eu perder esse dinheiro por algum motivo, eu não vou deixar de pagar alguma conta ou até mesmo chegar à falência. Por isso, tome muito cuidado ao simplesmente copiar as coisas que eu faço aqui às cegas, porque isso pode não ser o mais adequado para o seu perfil. Bom, feito esse disclaimer, vamos ao que interessa. O primeiro investimento, e você vai entender por que eu estou colocando aspas nisso, que eu decidi fazer nesse quadro aqui, é em algo chamado TMF. O TMF é um ETF, que é um fundo que é negociado na Bolsa de Valores, e você pode investir nesses ETFs, assim como você investe em ações, simplesmente colocando um códigozinho e clicando em comprar. E, nesse caso, o TMF é um ETF gringo, ou seja, ele é negociado lá fora, não é aqui no Brasil. E se você não sabe como é que você compra ações, ETFs e vários outros investimentos lá fora, assiste esse vídeo aqui que eu gravei, que é excelente, onde eu mostro quais são as melhores corretoras para você investir fora do Brasil. Mas o fato é que o TMF é um investimento razoavelmente atípico, e eu até coloquei umas aspas no início na hora de falar dele. Isso porque não necessariamente ele deve ser enquadrado como um investimento, mas talvez como uma especulação de curto prazo. E aqui eu quero matar um mito com vocês. Você já deve ter ouvido falar várias vezes na internet de que investimento é uma coisa e especulação é outra. Para quem tem experiência, isso não é verdade. É claro, as duas coisas não são exatamente iguais, mas elas também não são totalmente separadas. O que existe é uma espécie de espectro, um contínuo onde uma coisa vai ficando mais próxima de ser um investimento e a outra vai ficando mais próxima de ser uma especulação ou uma aposta. E cada tipo de investimento que você faz está no meio dessas duas coisas. Se você investe em ações, por exemplo, ela está um pouquinho mais para cá, porque ao mesmo tempo que ela é um investimento, ela também pode ser uma certa especulação sobre os resultados futuros da empresa. E até mesmo quando você investe em renda fixa, por mais que ela seja
fixa, ainda assim você está apostando na credibilidade de quem está pegando dinheiro emprestado de você. Ou seja, você está confiando que aquela pessoa, aquela instituição não vai te dar um calote. Por isso, se você quer dar um passo além nesse mundo dos investimentos, pare de enxergar as coisas preto no branco, como se só houvessem investimentos e só houvessem apostas ou especulações. Na prática mesmo, existe esse espectro contínuo e as coisas acabam caindo aí no meio, umas mais para cá, outras mais para lá. Mas o motivo pelo qual eu tô te dizendo isso é porque o TMF ele acaba caindo um pouco mais para o espectro da especulação do que necessariamente do investimento. Isso porque o TMF é um ETF alavancado. E esse é um fator muito importante sobre ele. Porque na medida que esse ETF é alavancado, você jamais deveria simplesmente comprar ele e ficar com ele para o longo prazo. Isso porque, dando uma explicação simplória aqui, para se alavancar, um ETF faz algo parecido com pegar dinheiro emprestado e usar esse dinheiro emprestado para aumentar a quantidade de dinheiro que ele tem e investir numa quantidade de dinheiro maior. Se ele tem $100, por exemplo, e pega mais $100 emprestado, ele está alavancado 2 vezes, porque agora ele tem $200 para investir. Se ele pega $200 emprestado e tem só $100, ele passa a ter $300. Isso faz com que ele esteja alavancado 3 vezes. Pegou um pouco da lógica? Isso é muito positivo quando você está muito convicto de uma tese, porque imagina que você ganhasse 10% se a sua tese de fato tivesse certa. Com o ETF alavancado 3 vezes, você não ganharia mais de 10%, e sim algo próximo de 30%. O que significa que esse ETF é uma forma de você alavancar também os seus resultados. Mas é claro que tudo que joga para cima também joga para baixo. Se você estiver errado, você também vai perder muito mais do que você perderia originalmente. Mas o motivo pelo qual você não deve ficar com esse ETF investido por um longo prazo é porque, dado que ele pega dinheiro emprestado, e mais uma vez, isso é uma simplificação, mas a lógica é basicamente essa, ele está tendo que pagar juros sobre esse dinheiro que ele pegou. Não, ninguém vai ficar emprestando dinheiro de graça. E como ele tem que pagar juros sobre esse dinheiro que ele pegou emprestado, isso faz com que o ETF tenha um custo que está ali e não é só um custo de oportunidade, ele existe na prática. Se você ficar comprado nesse ETF e sua tese não se concretizar, o preço dele não vai simplesmente ficar andando de lado, como se ele não estivesse te dando rentabilidade alguma. Muito provavelmente o que vai acontecer é que o preço dele vai cair, porque ele está tendo que arcar com esse custo, mesmo com a tese não dando certo. Ok, Leandro, você já falou que o TMF é um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, alavancado. Mas o que exatamente ele faz? No que ele investe? Resumidamente, esse ETF aposta que a taxa de juros americana vai cair. É basicamente isso que ele faz. No entanto, se a gente quiser ser um pouco mais rigoroso, a gente pode abrir essa página aqui do Yahoo Finance e digitar o nome do ETF que a gente está buscando, que nesse caso é o TMF. Nessa página aqui, ele dá uma breve explicação do que esse ETF faz. Tá em inglês aqui, mas você pode traduzir com ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, e você vai ver que aqui no final ele diz que esse ETF investe em títulos do Tesouro Americano que têm uma maturidade maior do que 20 anos. Ou seja, ele investe em títulos que são empréstimos que o governo americano faz, ele pega dinheiro emprestado, ele investe nesses empréstimos, e esses empréstimos são empréstimos que vão vencer com prazo maior do que 20 anos. Ou seja, eles não vão vencer amanhã, eles vão vencer daqui a mais do que 20 anos. E isso é muito importante. Por quê? Porque um título nada mais é do que um pedaço de papel, ou pelo menos já foi assim, hoje em dia é tudo eletrônico, mas antigamente ele era de fato um pedaço de papel, que dizia que a pessoa que tivesse aquele pedaço de papel poderia receber algo como $1.000 daqui a um determinado tempo. E você, quando investia nesse título, você não emprestava o dinheiro e alguém te falava, olha, você vai receber 13% ao ano. Não era assim que a coisa funcionava. Na verdade, você pagava um preço por esse pedaço de papel e a única coisa que você sabia é que lá estava escrito que daqui a um determinado tempo você poderia ganhar $1.000. E aí você me pergunta, Leandro, mas se é renda fixa, não deveria ter um percentual dizendo quanto que eu estou ganhando ao investir nesse título? Mais ou menos. Esse percentual existe, ele só não está escrito. Isso porque se você pagou um preço por esse título e daqui a 10 ou 20 ou 30 anos você vai receber $1.000, tudo que você precisa fazer para saber qual é a sua rentabilidade ao longo desse tempo é dividir os $1.000 por quanto você pagou. O resultado dessa conta vai ser a sua rentabilidade total. Aí você pode trazer isso para termos anuais e descobrir que dá 7%, 20%, 15% ao ano, o que quer que seja. Mas eu tô te dando essa breve explicação para você entender algo muito importante sobre renda fixa. O que eu quero que você entenda é que como você está pagando um preço por um pedaço de papel que te diz que daqui a determinado tempo você vai receber $1.000, ou seja, uma quantidade fixa de dólares, isso significa que quanto maior for o preço que você pagar, menor vai ser sua rentabilidade, porque você vai continuar recebendo a mesma
mesma coisa. No entanto, quanto menor for o preço que você pagar, maior vai ser a sua rentabilidade. Isso é muito importante porque se você quer apostar que a rentabilidade, que é a diferença entre o preço que você pagou e o quanto você vai ganhar lá na frente, você quer apostar que essa taxa de juros vai subir, o que você faz? Você aposta que esse preço que as pessoas estão pagando por esse papel vai cair. Afinal, se o preço cair, quando você for dividir os $1.000 por esse novo preço, vai dar uma taxa de juros maior do que era antes. No entanto, se você quer apostar que a taxa de juros vai cair, aí você faz o oposto. Você aposta que o preço desse título vai subir. Afinal, se você está pagando um preço maior pelo título e ele vai te pagar a mesma coisa no final, então você está ganhando uma taxa de retorno, uma taxa de juros menor. Isso é um one-on-one da renda fixa. É a coisa mais básica que você pode saber para se considerar um investidor que entende bem renda fixa. Se o preço dos títulos subirem, a taxa de juros cai, e se o preço dos títulos caírem, a taxa de juros sobe. Imagina como se fosse uma gangorra, quando uma coisa sobe, outra desce, quando outra coisa desce, a outra sobe e assim por diante. Mas bom, esse é um conceito muito importante de você entender para você descobrir por que eu investi nesse ETF chamado TMF. Eu investi nele porque ele pega dinheiro emprestado, se alavanca e usa esse dinheiro todo que ele pegou emprestado para comprar títulos de longo prazo do Tesouro Americano. E se ele está comprando títulos de longo prazo do Tesouro Americano, como que ele ganha dinheiro? Tem duas opções. Ele pode esperar passar os 20 anos, que é quando esses títulos vão começar a vencer, e receber o dinheiro de volta do governo. Só que, como eu te falei lá atrás, isso é um péssimo negócio para ele, porque ele pegou dinheiro emprestado. Então ele vai ter um custo ao longo do caminho, ou seja, não é nada bom para ele continuar esperando. No entanto, tem uma outra forma que ele pode ganhar dinheiro, que é com essa marcação a mercado. Eu sei que alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso por aí, e a marcação a mercado é exatamente o que eu acabei de te explicar. Às vezes as pessoas vão pagar mais por esse pedaço de papel, às vezes elas vão pagar menos. Você sabe que você pagou um preço, vamos supor que você pagou $900. Se as pessoas pagarem 1.000, você vai ganhar mais dinheiro. Se elas pagarem 950, você vai ganhar mais dinheiro. E isso significa que não necessariamente você precisa comprar esse título e esperar até os 20 anos se passarem para conseguir recuperar seu dinheiro. Você pode só vender ele para outras pessoas por um preço mais caro. Só que, como eu te expliquei, se o preço desse título está subindo, isso significa que a taxa de juros dele está caindo. Afinal, as duas coisas andam junto. Então, se eu compro um ETF que investe alavancado em títulos de longo prazo, eu estou basicamente apostando que o preço desses títulos vai subir, o que significa que eu estou apostando que a taxa de juros vai cair. E é exatamente esse o motivo pelo qual eu investi nesse ETF. Eu acredito, pelo menos nesse momento de curto prazo, que as taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos vão cair. Agora, para você entender por que eu acredito que as taxas de juros americanas vão cair, você precisa, primeiro, assistir esse vídeo que eu gravei sobre o grande plano bizarro de Donald Trump. Esse vídeo é essencial para você entender boa parte da trama por trás do que fez as taxas de juros subirem agora no curto prazo lá fora. E a segunda coisa que você precisa entender é algo chamado de basis trade. Mas vamos com calma. Antes de tudo, vamos fazer uma recapitulação do que aconteceu nesse mês. No dia 2 de abril, o Trump anunciou que colocaria várias tarifas sobre vários países do planeta inteiro. E isso fez com que acontecesse isso aqui com a Bolsa de Valores americana. Dá uma olhada em como ela despencou do dia 2 até o dia 4. Na verdade, até o dia 8, ela continuou caindo um pouco depois, mas o grande movimento se deu aqui entre o dia 2 e o dia 4. No total, ela caiu 12%, que foi uma das maiores quedas da história da Bolsa americana. Normalmente, lá fora, quando algo assim acontece, quando a Bolsa desaba, o que acontece é que as taxas de juros caem. E isso acontece porque as pessoas ficam desesperadas com a bolsa caindo, tiram dinheiro da bolsa, pegam esse dinheiro e, obviamente, não deixam parado debaixo do colchão. Elas pegam esse dinheiro e investem em títulos do Tesouro Americano, que é visto como um safe haven, um paraíso ali, algo extremamente seguro que elas podem colocar o dinheiro e não ter que se preocupar mais. Como tem muita gente pegando o dinheiro que estava na bolsa e colocando nesses títulos americanos, concorda comigo que isso aumenta a demanda pelos títulos? E como você deve ter aprendido em algum lugar ou já ouvido falar por aí, existe algo chamado de lei da oferta e da demanda. Quando a demanda por alguma coisa aumenta e a oferta continua igual, o preço daquela coisa sobe. E se o preço do título está subindo, a taxa de juros está caindo. Exatamente o mecanismo que eu acabei de explicar. É justamente por isso, mais uma vez, que historicamente, quando a bolsa cai lá fora, a taxa de juros também cai. Só que dessa vez não foi isso que aconteceu. Dá uma olhada em como a taxa de juros americana do dia 2 até o dia 4 de fato caiu, mas logo depois ela simplesmente disparou. Isso aqui é a taxa de juros de um título de 10 anos, que já dá para ser considerado de longo prazo. Eu poderia até ter pegado uma taxa de juros de um título de 20 anos aqui, mas sendo bem sincero, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Então a gente pode usar isso aqui como exemplo.
Então, como você pode ver aqui, do dia 4 ao dia 10, a taxa de juros simplesmente disparou. E durante esses dias, eu lembro que eu conversei com várias pessoas e ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Muita gente achava que a China estava vendendo seus títulos americanos, o que faria o preço deles caírem e a taxa de juros subir, mas isso não faria tanto sentido assim, porque por mais que a China tivesse muitos títulos americanos, não é tão trivial para ela conseguir vender isso quanto as pessoas imaginam, mas isso é assunto para outro vídeo, e mesmo que ela conseguisse vender tudo de uma vez, ainda assim, o volume que é negociado desses títulos todo dia é tão grande que não necessariamente ela conseguiria afetar muito a taxa de juros. E ainda que ela quisesse afetar a taxa de juros como uma forma de arma contra o governo, ainda assim, faria muito mais sentido ela simplesmente anunciar no mercado que estava fazendo isso do que simplesmente vender às escondidas. Porque se ela anunciasse, o mercado inteiro ia começar a se mobilizar para vender também, e isso faria com que as taxas de juros subissem muito mais. Por isso, essa opção da China tá vendendo foi meio que descartada. E uma vez que essa opção foi descartada, as pessoas voltaram os olhos para uma outra coisa que tem lá nos Estados Unidos que poderia explicar por que isso estava acontecendo, que é o chamado Basis Trade. Eu não vou conseguir explicar como funciona o Basis Trade inteiro só nesse vídeo, porque ele ficaria enorme, mas se vocês quiserem, deixa um comentário aqui e aproveite e se inscreve no canal, que eu faço um vídeo explicando em detalhes como que funciona essa estratégia dos fundos de investimento lá fora para conseguir ganhar dinheiro com os títulos e por que isso é tão arriscado para o governo americano. Resumidamente aqui, só para dar um contexto para vocês, o Basis Trade é uma estratégia que vários fundos de investimento fazem lá fora, em que eles basicamente pegam vários e vários dinheiros emprestados e se alavancam para arbitrar pequenas diferenças que existem entre a rentabilidade dos títulos americanos e o quanto ele ganharia se ele comprasse um futuro ou fizesse um swap. Enfim, para quem conhece, o Basis Trade antigamente era mais restrito, mas hoje o significado dele já está num grau mais amplo. O fato é que isso já deu um grande problema lá atrás, mas mesmo assim, essa foi a saída mais fácil que o governo americano teve para conseguir ter liquidez nesses títulos da dívida americana. Afinal, se ele não tivesse uma liquidez tão grande nesses títulos da dívida americana, isso viraria um problema para o Tesouro americano. Só que o importante aqui, o que você deve focar, é que essas operações são alavancadas. E quando acontece algum problema, todos esses fundos têm que desmontar rapidamente essas operações para não perder muito dinheiro. E isso faz com que os movimentos do mercado fiquem muito mais voláteis. E foi exatamente isso que ocorreu aqui. Como rolou uma grande movimentação, um certo desespero no mercado como um todo, esses fundos tiveram que desfazer as suas posições. E como eles são muito alavancados, eles desfizeram posições que são muito grandes. E isso fez com que houvesse esse movimento gigantesco na taxa de juros. No entanto, esse é um movimento de curto prazo, não é um movimento de longo prazo. Não tem nada a ver com a dinâmica da dívida americana ou com bancos centrais estarem se desfazendo de títulos do governo americano. É simplesmente um bando de fundo alavancado que tem que se desfazer daquelas operações no curto prazo, enquanto essa volatilidade não baixa, para que eles não quebrem no meio do caminho. E isso, meus caros, abre uma grande oportunidade para a gente ganhar dinheiro. E foi exatamente o que eu fiz aqui. No dia 9 de abril, eu comprei uma certa quantidade do TMF, que é esse ETF que basicamente aposta que a taxa de juros americana de longo prazo vai cair. E por mais que essa aqui não seja a taxa de juros de 20 anos, eu vou usar ela mesmo assim, você consegue ver que no dia 9 a taxa de juros estava mais ou menos aqui, nesse ponto que eu tô passando o mouse. Ela subiu um pouco nos 2 dias seguintes, mas depois disso ela começou a cair. Eu de fato não sabia quanto tempo que ela ia continuar subindo. Eu meio que peguei aqui sem ter um horizonte muito claro disso. Mas eu sabia que em algum momento as coisas voltariam ao normal, porque apostar em catástrofe é muito bonito para fazer filme, mas raramente dá certo. E de fato, o que a gente viu foi que do dia 11 em diante essa taxa de juros voltou a cair e voltou para os patamares que ela estava antes disso tudo começar. Perceba que ela está muito próxima do quanto ela realmente estava aqui antes do Trump anunciar as tarifas. E mostrando aqui para vocês agora o gráfico do TMF em si, você pode ver que eu entrei aqui no dia 9. Então a gente estava mais ou menos aqui, assim. E esse gráfico, ele é meio esquisito porque ele tem 4 barras entre o dia 7 e o dia 14, então parece que o dia 9 seria esse aqui, mas não é. É mais ou menos esse onde eu risquei, porque eu sei que eu paguei $39,63 por cada cota desse ETF. Então eu sei que foi mais ou menos por esse ponto aqui. Mas o fato é, você perceba que ele caiu nos dias seguintes, chegou a um valor bem mais abaixo. Não é tão mais baixo quanto parece, porque o gráfico aqui ele não começa em 0, né? Ele começa em 36 mais ou menos. Mas o importante é que de lá pra cá ele subiu bastante, já tá em 42. O que fez com que no momento que eu tô gravando esse vídeo eu tivesse uma rentabilidade de 6,9% em pouco menos de um mês. O que pode parecer pouco, mas é bastante coisa se eu conseguisse ter todo mês. Obviamente
não é tão fácil assim. Eu ainda não vendi esse ETF, eu pretendo continuar com ele por pelo menos mais algum tempo, mas eu não sei exatamente quando. Mas conforme eu for fazendo mais episódios do Mil na Mesa aqui, eu vou falando pra vocês se eu vendi ou não vendi essa posição e o que deu no final. Mais uma vez, é uma posição extremamente especulativa, que não vai ser exatamente o perfil que vai ter aqui no canal. Eu pretendo fazer investimentos de bem mais longo prazo do que esse, mas eu achei interessante porque é algo que é muito pouco falado aqui no Brasil, muito pouca gente conhece esse ETF e menos ainda entende como é que você ganha dinheiro e por que as coisas funcionam dessa maneira. Eu, sinceramente, não aconselho que a maior parte de vocês invista de forma alguma no TMF, porque ele é muito arriscado. É um ETF alavancado 3 vezes. Eu não tenho certeza, mas eu tenho um grau de convicção bem alto de que é o mais alto que você consegue chegar em termos de alavancagem num ETF desse lá nos Estados Unidos. De qualquer maneira, por curiosidade, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para comprar um ETF como esse. Basicamente, você vai na corretora que você preferir. Eu vou usar aqui uma conta que eu tenho no Banco Inter, sempre uso para mostrar como é que investe em ETFs lá fora. Aqui no aplicativo você vai clicar em Invest, depois você vai clicar em Investimentos em dólar e aí você vai clicar aqui em carregar. Aí você vai colocar o seu saldo. Uma vez que você já tem o dinheiro aqui, já tenha convertido o dinheiro de reais para dólares, você pode clicar em ações, ETFs e REITs. Vou clicar aqui no lado esquerdo e aqui eu vou procurar o ETF que eu quero. Nesse caso eu posso procurar TMF. Ele vai carregar aqui, vai aparecer, você clica nele. Uma vez que você tenha clicado, você clica em comprar. Eu acho que o mercado vai estar fechado agora, ele não vai permitir, mas você pode só colocar as coisas aqui, né? O preço limite, a quantidade que você quer, pode botar uma quantidade maior. E aí você clica em revisar compra e põe sua compra aqui para funcionar. Mais uma vez aqui não vai, não tem nem saldo aqui nessa conta direito para fazer isso, mas o mercado está fechado também, ele não deixaria comprar nesse momento. Bom, agora que você sabe como funciona esse ETF, por que eu investi nele, como é que você faz para comprar, eu vou deixar aqui o comprovante da minha compra. Você pode ver que é um valor razoavelmente maior do que os 1.000 que eu falei que a gente vai investir aqui toda semana, mas desconsidere isso porque eu só vou levar em consideração para essa nossa carteira pública R$1.000 desse valor total. Não são $1.000, tá? São só R$1.000. O restante fica para conta pessoal e saibam que isso não representa grande parte do meu patrimônio de maneira alguma, por isso não coloque muito dinheiro em algo que é arriscado assim. Bom, espero que você tenha gostado e agora a gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e mandar para as pessoas que você conhece. Grande abraço!